Olá, queridas. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de fazer uma observação. Eu acho que em todos os lugares do Brasil está acontecendo isso, né? Eu sou aqui do Rio, como vocês sabem. Aqui está muito quente e muito seco. Hoje, a umidade relativa do ar estava abaixo de 30%, o que é uma coisa bem perigosa. Então, todos onde estiverem, tomem muita água. Se puderem, evitem exercício físico durante o dia, porque isso pode causar até ataque cardíaco, né? Porque o tempo está muito seco e a gente passa mal e nem percebe. Então se cuidem, tá? Isso é uma coisa muito séria. Tem muita gente por aí passando mal e a gente não quer perder nenhum amigo. E eu gostaria de refletir com vocês exatamente sobre algo assim. Mês passado, eu passei 10 dias em São Paulo. Minha esposa faz tratamento médico em São Paulo e ela já fazia mais de 4 meses que estava lá e eu já tinha ido umas 2 vezes. Não dá para ir todo mês em função de ter a nossa casa aqui. Nós temos 7 cachorros, enfim, temos a nossa vida e ela fica lá e eu fico aqui. A gente vai se comunicando pelas redes sociais, né? E de vez em quando eu vou lá. E nesse mês de agosto eu fui lá. E justamente naquele período de muito frio, estava bem frio. Quando eu cheguei em São Paulo, estavam 7 graus. Eu cheguei de madrugada, estavam 7 graus. Mas o ar estava muito seco e muita poluição. E aí eu cheguei na segunda, terça, andei com ela indo a médico e tudo mais. Quando chegou na quarta-feira, nós saímos e eu passei mal mesmo. O negócio foi muito feio, eu tive que parar numa UPA. E foi uma queda de pressão em função das temperaturas baixas, eu não tinha me hidratado adequadamente, mas foi só um susto. Mas aconteceu algo lá na UPA, enquanto eu estava sendo atendido, eu cheguei lá umas 3 da tarde e saí, já eram umas 9 da noite. Fiquei mais ou menos umas 6 horas lá, fui bem atendido, saí de lá bem, de lá para cá não tive mais nenhum problema. Mas enquanto eu estava lá, eu tive que tomar soro, tinha um senhor. Ele sentou numa cadeira em frente a mim, ele também estava tomando soro, e ele tinha um problema respiratório muito sério. E aí você está ali, o que nos resta é conversar, né? Eu comecei a conversar com ele e ele falou para mim, eu fumo há 60 anos, eu tenho 72, ou seja, desde os 12 anos de idade esse homem fumava. Obviamente, o pulmão dele já não estava mais funcionando direitinho. E ele falou com muito orgulho, fazem 2 dias que eu não fumo. E aí a gente pode parar para pensar o que são 2 dias diante de 60 anos. Para aquele homem era tudo. Porque você imagina uma pessoa ter um vício e conseguir conter esse vício por pelo menos 2 dias. E para ele falou isso várias vezes para mim, nós conversamos, e ele até saiu antes de mim, porque eu continuei tomando soro, e ele rapidamente foi liberado, porque acho que já era cliente da UPA, de vez em quando ele passava mal em função de problemas respiratórios e ia lá. E aí a gente fica pensando, né? Como eu falei, o que são 2 dias diante de 60 anos? Mas o que estava em jogo não eram 2 dias nem 60 anos. O que estava em jogo ali era a força de vontade desse homem para vencer a si mesmo e ficar 2 dias sem fumar. Depois disso eu não o vi. Eu espero em Deus que ele ainda esteja vivo e espero mais ainda que ele esteja persistindo em não fumar. Isso nós temos que tomar para a nossa vida. Às vezes nós temos vícios, nós temos coisas que fazemos que a gente não acha muito legal e que nós temos dificuldades de vencer. E se nós conseguirmos vencer por 2 dias, é uma vitória enorme. Porque qualquer coisa que nós fazemos e que nos faz mal, e que para que nós possamos parar, exige muita força de vontade, mas muita força de vontade mesmo. Não é tão simples. Às vezes a gente que está de fora fala, mas fulano não para com aquilo porque não quer. Não é assim tão simples. É um vício. E o vício pressupõe que a pessoa cria uma dependência e aquilo dá prazer para ela. Assim como o cigarro, a droga, a bebida alcoólica, pessoas que são viciadas em sexo e por aí vai. Então, quando nós vermos alguém que tem algum vício e que está fazendo uma força enorme para vencer,
nós temos que comemorar, porque essa pessoa ela já compreendeu o que faz mal para ela. Então, se nós não temos palavras de incentivo, que pelo menos não façamos a pessoa desistir. Se não podemos incentivar, fiquemos em silêncio. Porque ter um vício é horrível, porque a pessoa, ela sabe que faz mal para ela sabe que faz mal para todos que estão à volta dela, mas ela cria uma dependência, como eu disse. Ela sente prazer no fumar, no usar droga, no ingerir álcool e por aí vai. Quando eu vi esse homem, ele falava com brilho nos olhos, isso que era o mais importante. Ele falava com brilho nos olhos, ou seja, ele já tinha entendido, após 60 anos fumando, que estava fazendo mal para ele, estava fazendo muito mal mesmo, porque ele respirava malha, o negócio era muito feio. Mas ele já estava há 2 dias, e aí ele poderia ficar 3, 4, e é uma questão de costume e a pessoa persistir. Então, quando nós tivermos alguém na família, ou algum amigo que tenha algum vício, nós temos que incentivar essa pessoa a se livrar desse vício e incentivá-la a todos os dias vencer esse vício. Obviamente que as pessoas que têm vício são assim como nós. Elas também vão incorrer em erros, elas também vão fraquejar. Não adianta dizer você é fraco, tem que dizer você é forte. Você vai vencer mais um dia. Você fraquejou hoje, mas amanhã vai ser um dia diferente. Então, queridos e queridas, tudo na vida traz ensinamento. Até quando a gente passa mal e vai para uma UPA. E lá a gente observa pessoas que também estão doentes, mas que estão tentando vencer a si mesmo. Porque vencer um vício significa vencer a si mesmo. Vencer as suas fraquezas. Vencer essa vontade indomável de usar, seja lá o que for, que está fazendo mal para o seu corpo físico e faz mal para as outras pessoas, porque quem ama essas pessoas sofre junto com elas. Ninguém gosta de ver alguém que nós amamos morrendo por conta de cigarro, destruindo a própria vida em função da droga. Ninguém gosta, obviamente que ninguém gosta, mas se nós não gostamos, nós temos que incentivar as pessoas, nós temos que animar essas pessoas, pôr elas para cima e entender que elas em algum momento podem fraquejar. Significa que elas são fracas? Não, significa apenas que o vício, às vezes, se torna tão latente dentro da pessoa que ela vai precisar de mais oportunidades para poder se livrar dele. Mas com ajuda, com carinho e com amor, esses são tônicos que vão fazer com que as pessoas se sintam amparadas e aí sim elas vençam o próprio vício. Que hoje e sempre tenhamos um dia de paz.